Hoje a gente vai continuar a falar de diagonalização de transformações lineares, só que relacionando a diagonalização de uma transformação linear com as multiplicidades algébrica e geométrica dos autovalores. Então vamos relembrar de novo, o que a gente tinha uma proposição importante que a gente viu na aula de autovalores e autovetores, que se a gente tem um espaço vetorial U, que é finito dimensional, e um operador linear de U em U, ou uma transformação linear de U em U, e os autovalores lambda1, lambda-n dessa T são distintos, então a soma dos autoespaços associados a esses autovalores é uma soma direta, ou seja, a intersecção de um autoespaço com a soma dos outros é só o vetor nulo. Ok. Aí o que a gente viu? A gente viu a definição de transformação linear diagonalizável. A gente vai dizer que uma transformação linear é diagonalizável se existir uma base do U formada só por autovetores do T. Só que aí a gente viu também na aula passada que tem vários resultados que mostram coisas que são equivalentes a dizer que uma transformação linear é diagonalizável. E elas são T diagonalizável, se e somente se existe uma base do U de forma que a matriz da transformação T, nessa base, é uma matriz diagonal, ou seja, tem os elementos da diagonal que são possivelmente não nulos e os outros são necessariamente nulos. E a matriz da transformação numa base C qualquer, ela é diagonalizável, ou seja, essa matriz aqui é semelhante a uma matriz diagonal. Eu posso transformar uma matriz assim numa matriz assim. E os autovalores distintos do T satisfazem o seguinte: o U vai ser a soma direta, ainda por cima, de todos os autoespaços relacionados a esses autovalores. Então, essas quatro coisas, nessas quatro bolinhas, são equivalentes. Se você tiver uma, você tem as outras. E se falhar uma, você não tem nenhuma das outras, tá bom? Então, muitas vezes, para a gente mostrar que uma transformação linear é diagonalizável, em vez de fazer pela definição, a gente pode usar qualquer uma das outras bolinhas equivalentes. Tá bom, agora a gente tem mais uma equivalência. E essa equivalência é muito legal, e talvez ela seja a mais fácil da gente usar. T vai ser diagonalizável se e somente se, só que agora duas coisas têm que valer ao mesmo tempo. Primeira, para cada autovalor da T, as multiplicidades algébricas e geométricas têm que coincidir. Segundo, a soma das multiplicidades geométricas, ou seja, a dimensão dos autoespaços, tem que dar a dimensão do espaço todo. Então, na aula passada, os dois exemplos que a gente deu, o que aconteceu? Quando a gente foi somar a dimensão dos autoespaços, não dava a dimensão do espaço todo, portanto, a nossa T não era diagonalizável, né? Aqui a gente precisa que seja, porque a gente tem aquela questão que a gente colocou como equivalente aqui. Olha, vamos voltar para trás. Essa daqui, ó. Essa é muito importante, tá? Então, sempre para ter nessa igualdade aqui, sempre vale uma inclusão, que é essa daqui. E nem sempre vale essa inclusão. Essa inclusão aqui vai valer se o nosso T for diagonalizável, tá? Ok. Então, temos essas duas condições que precisam valer agora para ser diagonalizável. Vamos provar. Vamos supor que a gente tenha M, dimensão do U todo. Os autovalores lambda1 e lambda-n são todos distintos da nossa transformação linear. E se então a T for diagonalizável, a gente já tinha visto pela aula anterior que isso aqui era verdade. Tá bom.
Vamos supor que RJ é a dimensão do V de lambda J, isso para cada J, ou seja, RJ é a multiplicidade geométrica do lambda J. Então, por causa disso aqui, é verdade que M é a soma das dimensões de cada espaço, de cada autoespaço, tá? Ou seja, U possui uma base formada pela reunião das bases dos autoespaços. Então, eu pego uma base desse, uma base do V de lambda 2, uma base do V de lambda 3, etc. Reúno tudo e dá uma base do espaço todo, tá? É bom da gente observar o seguinte, que a existência de uma base dessa forma, como a gente está falando, é equivalente a gente falar que T tem uma matriz dela, de transformação, dessa forma aqui, onde eu vou ter zero aqui, e eu vou ter blocos na diagonal que vão estar de tamanho R1 por R1, que é a multiplicidade geométrica do lambda 1, e aqui Rn por Rn, que é a multiplicidade geométrica do lambda n, tá? Então, vou ter esses blocos aqui na diagonal. Ok. Se T for diagonalizável, o polinômio característico da T vai ser dado como? Lembrando, o polinômio característico é o determinante da matriz da transformação menos lambda identidade. Você tira lambda na diagonal. Vamos voltar para a nossa matriz. Eu vou tirar lambda na diagonal aqui, ó. Lambda aqui, tiro lambda aqui, vou tirar lambda aqui, vou tirar lambda aqui. O resto é tudo zero. E propriedade de determinante vai dizer que o determinante dessa matriz grandona, M por M aqui, é o determinante, é o produto do determinante desses blocos da diagonal. E esses blocos da diagonal, o determinante desse primeiro, por exemplo, é lambda 1 menos lambda elevado a R1. O desse aqui, enésimo, é lambda n menos lambda elevado a Rn. Com isso, então, vamos voltar para o nosso slide. O polinômio característico dessa T é dado dessa forma. Esses expoentes aqui, eles definem qual é a nossa multiplicidade algébrica. Só que eles foram dados como multiplicidade geométrica. Portanto, esses R1 até Rn vão coincidir, na verdade, com a multiplicidade algébrica de cada alto valor. Portanto, se T for diagonalizável, as multiplicidades algébrica e geométrica coincidem para cada alto valor. Agora, vamos supor que para cada J, o RJ seja a multiplicidade geométrica do lambda J e o MJ seja a multiplicidade algébrica do lambda J. Como a gente está agora provando a recíproca, a gente vai supor que as multiplicidades algébrica e geométrica coincidem. Portanto, o MJ é igual ao RJ. E a gente está supondo também que a soma das multiplicidades geométricas dá a dimensão do espaço todo. A gente quer mostrar que o T é diagonalizável. Como cada MJ é igual a RJ, então o autoespaço associado ao lambda J, que tem dimensão, que é a multiplicidade geométrica RJ, por causa de ser igual a MJ, tem MJ elementos, né? Já que esses dois números coincidem. E vale também essa soma aqui. Isso aqui vai dar a dimensão do espaço todo, porque a gente está assumindo que é verdade isso aqui. Portanto, quando eu fizer união das bases de cada autoespaço, eu vou ter uma base do U. Lembrando que a soma direta desses autoespaços
é sempre direta, né, a soma dos autoespaços é sempre direta e, portanto, eu não vou ter um autovetor que está numa base e na outra base. E por causa da soma aqui da dimensão do espaço todo, gera o espaço todo. Então, o que a gente conclui é que a gente conseguiu uma base só de autovetores da transformação linear T. Portanto, por definição, ela é diagonalizável. Ok. Agora, um corolário imediato desse nosso resultado é o seguinte: seja o espaço vetorial de dimensão finita e uma transformação linear de em U, então, se o polinômio característico for dessa forma, em que esses lambdas com índice aqui são distintos entre si, ou seja, a multiplicidade algébrica de cada um é 1, necessariamente a nossa transformação vai ser diagonalizável. Por quê? Porque a multiplicidade geométrica, a gente já viu em aulas anteriores que ela nunca pode passar da multiplicidade algébrica, ela é menor ou igual. Mas ela não pode ser zero, porque ela é dimensão do autoespaço, dos autoespaços. Os autoespaços sempre têm uns autovalores que são não nulos, porque senão não são autovalores. Portanto, sempre a multiplicidade geométrica, ela é pelo menos 1 e ela é menor ou igual à multiplicidade algébrica. Como cada multiplicidade algébrica aqui é 1, a multiplicidade geométrica aqui não pode ser outra coisa sem ser 1. Portanto, a multiplicidade algébrica e geométrica coincidem. Mas lembra que a gente precisava satisfazer duas coisas? Aqui eu tenho a dimensão do espaço e eu tenho n valores distintos, portanto, a soma das multiplicidades geométricas dá a dimensão do espaço todo. Com isso, então, a gente provou verbalmente esse nosso corolário. Vamos então a exemplos. Verifique se essa transformação do R3 no R3, que é linear, dada dessa forma, é diagonalizável. Tá? A gente tem vários jeitos de fazer. Esse último que a gente viu é a questão de ver se as multiplicidades algébricas e geométricas coincidem. Esse também, a soma das multiplicidades geométricas da dimensão do espaço todo. Vamos lá. Solução. Vamos considerar a base canônica do R3. Então, a transformação na base canônica, vamos olhar como é que é. Como que é a transformação? Vamos voltar. Quando eu fizer T de 1, 0, 0, quanto é que vai dar? Vamos anotar aqui, olha. T de 1, 0, 0. Vai ser 1, 0, 1, certo? Aí eu vou calcular o T de 0, 1, 0 e o T de 0, 0, 1. E vou colocar o que der aqui em pezinho na matriz da transformação. Esse 1, 0, 1 aparece aqui em pezinho. O T do 0, 1, 0, os coeficientes vão aparecer aqui e os coeficientes do T de 0, 0, 1 vão aparecer aqui. Então, é a matriz da transformação na base canônica. Então, como que é dado o polinômio característico? Ele é o determinante dessa matriz aqui, menos lambda na diagonal, porque eu vou fazer menos lambda da identidade. Então, eu tiro lambda dos caras da diagonal. E o determinante dessa matriz aqui, calculando, vai dar isso aqui. Então, vocês façam esse determinante certinho, ajeitam, colocam em evidência, e aqui a gente observa que a gente tem 3 autovalores. O lambda igual a 0, o lambda igual a 1 e o lambda igual a 3. São 3 raízes desse meu polinômio de grau 3. E cada uma dessas raízes é uma raiz simples. Portanto, esse meu operador linear, ele é diagonalizável. Por quê? Porque como cada uma é raiz simples, pelo corolário anterior,
a gente sabe que é diagonalizável. E é isso então que está escrito aqui. Ok, agora vamos para outro exemplo, para a gente dar uma base de autovetores da transformação de R3 em R3, que faz isso aqui. É a mesma transformação. Bom, a gente viu do exemplo 1 que o polinômio característico é dado dessa forma. A gente está copiando do exemplo 1 o polinômio característico que a gente já calculou. Então, 0, 1 e 3 são autovalores. A gente também já tinha observado isso. Vamos encontrar, então, autovetores associados ao lambda igual a 0, ao lambda igual a 1 e ao lambda igual a 3, tá? E vamos ver se a gente consegue determinar uma base de autovetores. Para lambda igual a 0, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar uma terna XYZ não nulo, que vai ser um autovetor, e tem que satisfazer isso para o lambda igual a 0. Ó, o lambda igual a 0 está entrando aqui. E isso aqui tem que ser 0. E qual é a definição do T de XYZ? É isso aqui. Então, eu tenho que satisfazer essa igualdade. Portanto, se a gente observar aqui, ó, x mais z tem que ser 0 e y mais z tem que ser 0. A gente vai concluir que x é igual a y e é menos z, e depois essa terceira equação aqui que está ok para a gente. Portanto, o nosso autoespaço associado ao lambda 0 são triplas com essa cara aqui, no x, o y é igual a x, e o z é menos x. Ó, o z é menos x, certo? Então, eu ponho aqui. Portanto, 1 menos 1 é uma base para esse autoespaço. E me dá que ele tem dimensão 1. Para o lambda igual a 1, vamos ver. Eu tenho aqui a minha lei de formação da minha transformação linear, e ela, na base canônica, é dada dessa forma, que a gente já tinha visto no exemplo 1. E assim, T na base canônica menos lambda I vai ser dado dessa forma, ou seja, eu estou tirando lambda na diagonal. Tá. Fazendo lambda igual a 1 na matriz anterior, que a gente está agora com o nosso alto valor lambda igual a 1, uma terna pertence ao autoespaço associado ao lambda igual a 1, sei somente se ela pertencer ao núcleo da transformação, que é T menos 1i. Esse 1, então, está entrando aqui, é o mesmo 1. Eu estou tentando fazer, então, esse item de uma forma diferente. Então, eu preciso que essa igualdade seja satisfeita. Olha, eu estou tirando 1 na diagonal. Eu vou voltar para o slide anterior. O que eu tinha? Isso aqui. Eu vou usar lambda igual a 1 na diagonal. Se eu vou usar lambda igual a 1 na diagonal, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e aqui vai ser 2 menos 1, que é 1. É o que eu fico aqui, ó, 0, 0, e 2 menos 1, que é 1 aqui, ó. E aí, quais são os x, y, z que satisfazem essa conta que eu tenho que fazer entre matrizes? Aí a gente vai ver que eu vou precisar que o z seja 0, por causa dessas duas multiplicações, dessas linhas por essa coluna aqui. E o x vai ser menos y, por causa dessa outra igualdade que vem de multiplicar essa terceira linha por essa coluna aqui. Tá? E dá igual a esse 0 aqui. Tudo bem, então como é que são esses triozinhos do V1? Eles são com essa cara. O x, o y é menos x a partir daqui, e o z é sempre 0, olha. Ou seja, isso aqui é uma base para o V1, tá? Dimensão desse V1 é 1 também. Agora vamos olhar o lambda igual a 3. Para esse alto valor, eu vou, de novo,
olhar ele como núcleo da transformação, ter menos, olhar uma terna que está no V3 como pertencente ao núcleo da transformação T menos 3i. Ou seja, eu vou subtrair 3 na diagonal. Então, estou subtraindo 3 na diagonal e faço essa conta. Eu quero saber quais triozinhos x, y, z que satisfazem isso. Então, depois de eu fazer essa conta, eu tenho esse sisteminha, e quando eu resolvo ele, eu obtenho essas relações. Com isso, como é que tem que ser o meu triozinho que está no V3? Ele tem que ser, no x é x, no y é x também, porque y é igual a x, e no z eu ponho 2x aqui, porque o z é 2x aqui. Para x variando nos reais. Em particular, quando x é igual a 1, eu tenho 1, 1, 2. Isso aqui está me dando, então, uma base do V3 está me dizendo que esse V3 tem dimensão 1, portanto, o alto valor lambda igual a 3 tem multiplicidade geométrica 1, que é a dimensão do alto espaço. O que a gente está chegando, então? Que todas as raízes são simples, que todas as dimensões desses autoespaços são 1. Então, se a gente tomar uma base feita dessas basinhas, essa daqui era uma basinha que estava no V0. Essa daqui era uma basinha que estava no V1. E esse daqui era uma basinha do V3. Se eu tomar e fizer a reunião dessas bases, como a gente viu na teoria, eu vou ter sim uma base de autovetores de T. E, portanto, quando eu faço a matriz da transformação nessa base, eu obtenho exatamente o lambda igual a 0, que é o alto valor associado a esse autovetor, o lambda igual a 1 e o lambda igual a 3 aqui. Com isso, eu consegui escrever uma base só de autovetores do T. Esse T é diagonalizável. A matriz nessa base é uma matriz diagonal. Agora vamos para outro exercício que diz o seguinte: se eu tenho uma transformação linear de R2 em R2, cuja matriz da transformação em alguma base, que eu não sei qual, é essa A, que é dada por Azinho, Bzinho de novo e C, eu quero mostrar que esse T é diagonalizável. Bom, vamos ver. O polinômio característico dessa nossa transformação T vai ser dado como? Eu vou pegar a matriz da transformação e tirar lambda na diagonal, porque ele é o determinante da matriz da transformação menos lambda i, né? E identidade. Então, eu tiro lambda na diagonal aqui, que é o que está aqui, eu calculo esse determinante. Quando eu calcular esse determinante, então, eu tenho esse polinômio de grau 2. Tá. Então, esse polinômio de grau 2 pode ter até 2 raízes, certo? Vamos ver. Para a gente ter 2 raízes reais simples, ou seja, cada uma delas com multiplicidade algébrica 1, o que a gente precisa ter? Lembrando do ensino médio, a gente precisa ter discriminante positivo. Olha, então a gente está olhando esse polinômio de grau 2 em lambda. Esse aqui é o nosso termo independente, né? Esse aqui está multiplicando lambda 1 e o 1 aqui multiplicando lambda 2. Então, o que eu preciso? Discriminante positivo, esse valor ao quadrado menos 4 vezes o que multiplica aqui e o termo independente aqui, que é isso aqui. Então, o que eu vou ter? A quadrado mais 2ab mais c quadrado menos 4ac e mais 4b2. Então, eu posso escrever dessa forma. Eu quero que isso aqui seja positivo e eu consigo reescrever de forma que eu enxergue as coisas melhor. Então, eu consigo escrever, olha, eu junto esses 3 aqui e consigo escrever como a menos c quadrado.
A menos C ao quadrado, como está ao quadrado, é um valor maior ou igual a zero. E isso aqui também é maior ou igual a zero. Eu quero que seja maior que zero, estritamente. Então, o que eu preciso? Não posso que isso se anule e isso se anule ao mesmo tempo, certo? Então, isso só ocorrerá se e somente se A diferente de C ou B diferente de zero. Então, eu preciso que uma dessas coisas aconteça. Ou A seja diferente de C, ou B diferente de zero. Porque daí eu tenho maior que zero aqui, necessariamente. Quando A igual a C e B igual a zero, o T vai ser diagonalizável. Basta a gente olhar a matriz quando o A igual a C e o B igual a zero. Quando o A igual a C e o B igual a zero, a gente já vai ter uma matriz diagonal de cara, que vai ser a matriz A, o B é zero, zero, B é zero de novo, zero, e o C. E daí o T vai ser diagonalizável. Então, nós estamos com duas situações. Se acontecer isso, é diagonalizável, porque o discriminante é positivo, e aí a gente consegue duas raízes simples. E se acontecer o contrário disso, que é isso aqui, o B vai ter que ser zero, e daí a gente já tem o T diagonalizável, porque a matriz da transformação já é uma matriz diagonal. Então, em ambos os casos, o nosso T é diagonalizável, e a gente mostrou, então, que para todas as situações está tudo ok. Vamos para um outro exemplo que fala que se a gente tem uma transformação linear que vai do P2 no P2, então vamos lá, o P2 é o espaço vetorial de polinômios de grau até 2, portanto ele tem dimensão 3. Verificar se essa transformação dada assim é diagonalizável ou não. A matriz T com relação à base canônica assim vai ser dada dessa forma, ou seja, o T calculado no polinômio 1 vai ser o quê? Quando você deriva duas vezes o polinômio 1, dá zero. Quando você deriva uma vez o polinômio 1, dá zero. Então, só vai sobrar esse pedacinho aqui, certo? Que é 1. Que é 1 do T, do 1, 1 vezes 1, mais 0 do T, certo? Mais 0 do T2. Aí a gente pega esses coeficientes aqui e coloca aqui, ó. É assim que a gente monta a matriz da transformação. Depois a gente vai calcular o T do Tzinho e depois o T do T quadrado. Colocar aqui os coeficientes do T do Tzinho e do T do T quadrado. Aqui os coeficientes. Então, montamos a matriz da transformação em relação a essa base. Tá bem. O polinômio característico dessa nossa transformação é dado como esse determinante, né? Eu tenho esse lambda aqui, ou seja, então eu tiro lambda na diagonal daquela minha matriz. Olha, vou tirar lambda na diagonal. Eu observo aqui que eu tenho essa matriz aqui dentro, é uma matriz triangular superior aqui, então o determinante da matriz é esse produto dos caras da diagonal, que é esse vezes esse vezes esse. E que dá um menos lambda ao cubo. Esse cubinho aqui é a multiplicidade algébrica do lambda igual a 1, que é a raiz única que tem aqui, só que ela é uma raiz tripla, tá? Então, ele é o único alto valor, o lambda igual a 1. E daí o T vai ser diagonalizável se e somente se a dimensão do alto espaço for 3 também. Porque daí a gente já vai valer aquelas duas coisas que tem que valer. Dimensão do alto espaço, ou seja, multiplicidade geométrica igual multiplicidade algébrica, que é esse 3zinho aqui, e que já vai dar a dimensão do espaço todo
que é a dimensão do P2, que é 3, tudo bem? Então vamos lá. Um polinômio de grau 2 está no alto espaço relacionado ao alto valor lambda igual a 1, se e somente se ele estiver no núcleo dessa transformação aqui. E o que é isso? É eu dizer que essa matriz vezes os coeficientes desse polinômio aqui, ó, tem que estar 0 para estar no núcleo. Onde eu estou tirando 1 na diagonal por causa de estar tratando do alto valor lambda igual a 1. Então, estou tirando 1 na diagonal. Ou seja, eu vou ficar com 0 na diagonal, né? Olha aqui. E aí, quando eu faço essas contas aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter que o meu polinômio tem que ser assim, dessa forma. Ou seja, um polinômio constante. Com isso, então, o alto espaço associado ao lambda1 são os polinômios constantes, gerados, por exemplo, pelo polinômio constante igual a 1, o que me dá a dimensão desse alto espaço? 1, que não é 3. Portanto, a multiplicidade geométrica aqui, é 1, e a minha multiplicidade algébrica eu tinha conseguido 3, elas são diferentes, portanto, essa minha transformação não é diagonalizável, tá? Com isso, a gente termina essa parte de diagonalização e na próxima aula a gente vai ver forma canônica de Jordan. Até mais, pessoal!